Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre a afefobia de Sam Porter-Bridges, personagem principal de Death Stranding. Então se você quer ter um momento de diversão e aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na história do Sam que é apresentada no jogo e nos seus comportamentos durante o game. Então esse vídeo vai ter muito spoiler, ok? Mas antes da gente falar sobre o Sam, eu vou pedir para que você curte o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Sam Porter-Bridges nasceu na Nova América, chamada de UCA, em um contexto pós-apocalíptico, onde o ciclo natural da vida foi mudado depois de um evento de extinção chamado Death Stranding. Ali tudo envelhece mais rápido quando entra em contato com a chuva contaminada pelo Kylarium, uma nova substância que surgiu no mundo, e a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos foi rompida, fazendo com que fantasmas vagassem junto com os vivos. Tudo isso deixou a sobrevivência mais difícil. As pessoas tiveram que viver em cidades subterrâneas, não se conseguia produzir alimento direito porque o ambiente não era favorável. Não podia andar livremente na chuva sem proteção, porque com o toque da água a pessoa envelhecia rapidamente. As construções deterioravam muito rápido. Além disso, era altamente arriscado se encontrar com as EPs, que são criaturas do outro mundo, que estavam vagando no mundo dos vivos, além de ter que lidar com alguns terroristas que eram as ameaças humanas. A vida de Sam foi difícil desde seu nascimento. Seu destino era ser cobaia de um projeto da empresa chamada Bridges, que estava tentando reconstruir a América. Essa empresa construiu uma tecnologia altamente avançada chamada Rede Quiral, elevando a internet a outro nível, fazendo com que as pessoas e as cidades ficassem totalmente conectadas. Nesse projeto que Sam era cobaia, chamado Bridge Babies, eles retiravam os bebês das mães que tiveram falecimento cerebral e colocavam em cápsulas que simulavam o ambiente do útero. Os pesquisadores da UCA descobriram que esses bebês possuíam uma conexão muito forte com o mundo dos mortos, o que poderia ser útil para detectar a presença das EPs e entender mais sobre o Death Stranding. Só que o pai do Sam, um soldado chamado Clifford Unger, descobriu que a Bridges queria usar seu filho como cobaia nesse projeto, então decidiu salvar o Sam. Cliff pegou a cápsula com seu filho e tentou fugir. Porém, ele foi encurralado e abatido pela Bridge Strange, que é a presidente da UCA. E no meio do tiroteio, o Sam também acabou falecendo. Só que a presidente Bridge tinha poderes chamados Dooms, que são habilidades ligadas às praias, lugares onde as pessoas que perdem a vida vão. Cada pessoa possui sua própria praia, então a Bridge foi até a praia do Sam e ressuscitou ele. Depois disso, ele voltou para o mundo dos vivos com Dooms também. Ele tinha habilidade que permitia ressuscitar o quanto quisesse, ficando praticamente imortal, e também conseguia sentir a presença das EPs. Daí o Sam foi adotado pela presidente Bridge e foi crescendo ali junto com ela e sua irmã, a Amelie, onde foi criando um grande carinho. O Sam começou a trabalhar como entregador para a empresa de sua mãe. Seu emprego era atravessar o país de forma solitária, fazendo entregas de suprimentos, pedidos e várias outras coisas. Em um momento de sua vida, Sam desenvolveu a afefobia, que é um transtorno psicológico caracterizado pelo medo excessivo de tocar e ser tocado, seja por alguém desconhecido ou uma pessoa próxima. Você pode ver que em várias vezes no game, Sam se esquiva do contato com as pessoas. Os indivíduos com esse transtorno possuem muita dificuldade de se relacionar com os outros, porque essa fobia está voltada ao medo de receber afeto, e com isso acabam preferindo o isolamento. O Sam demonstra essas características. Ele é uma pessoa que vive mais isolada, fazendo suas entregas totalmente solitário. Percebemos também que Sam demonstra uma certa apatia em algumas cenas.
não expressando emoções e afetos. E por causa desse transtorno, ele começou a fazer tratamento com uma psicóloga chamada Lucy. Ao longo das sessões da terapia, Sam resolveu falar toda a verdade para a psicóloga. Ele explicou sobre as praias, sobre sua habilidade de voltar no mundo dos mortos e tudo mais. Só que como psicóloga, a Lucy analisou todo aquele discurso usando a psicologia, fazendo questionamentos, procurando uma explicação lógica para aquilo tudo. E Sam ficava extremamente irritado com isso, ao ver que ele não estava sendo compreendido. Até que em uma sessão ele decidiu provar para ela que possui dons, ou seja, ele tirou sua própria vida e depois de algum tempo ele voltou. O que deixou a psicóloga totalmente surpresa, que conseguiu o abraçar. Depois disso, os dois começaram a se apaixonar um pelo outro, e então a psicóloga Lucy teve que pedir demissão para que eles pudessem ficar juntos e casar. Algum tempo depois, ela ficou grávida e eles deram o nome de Lu para o bebê. Só que Lucy começou a ter sonhos de fim do mundo, sonhos totalmente perturbadores, e com isso ela começou a ficar transtornada. Ela foi até a presidente Bridge atrás de respostas e descobriu coisas que a deixou totalmente desequilibrada. E por não aguentar tudo isso, ela decidiu acabar com seu sofrimento através de uma overdose de remédios. Nesse momento, o Sam estava fazendo uma entrega e chegou muito tarde em casa. O corpo de Lucy e Lu já tinham necrosado. Nesse mundo, todas as pessoas que morrem precisam ser cremadas, porque quando um ser humano entra em contato com o corpo do falecido, acontece uma obliteração, que é uma enorme explosão que destrói tudo em volta, conseguindo destruir até uma cidade inteira. E foi isso que aconteceu quando o Sam chegou em casa. Ele entrou em contato com o corpo da esposa e a cidade toda explodiu. Sam foi o único sobrevivente por causa da sua habilidade de ressuscitação. Depois disso, todo mundo começou a culpar Sam pela destruição da cidade, fazendo julgamentos pesados a ele. Vocês podem ver que até aqui ele já passou por situações altamente estressantes, como o desenvolvimento da afefobia, a perda de sua família e a pressão social que recebeu. A maneira que ele criou para poder lidar com tudo isso é se isolando. Sam pediu demissão da Bridges e decidiu viver afastado de todos, vivendo o luto sem nenhum suporte familiar ou profissional, o que estimulou mais ainda sua afefobia. É nesse momento que o jogo começa. Ele se encontra com Fred Illo, é contactado pelo Die Hardman, diretor da Bridges, que o informa que sua mãe estava com um câncer incurável e que ela queria falar com ele. A presidente Bridges pede a Sam para ajudá-la a conectar novamente a América, mas ele se recusa no início. Só decide ajudar quando fica sabendo que sua irmã Amelie está do outro lado do país e que precisaria reconectar a América para poder vê-la. Por causa do seu forte vínculo com ela, decide ajudar nessa reconstrução do país. Assim começa uma longa jornada, fazendo entregas e aumentando a conexão da rede Kiral, trazendo mais pessoas para dentro dela. Só que o Sam é totalmente desacreditado desse propósito, acha tudo isso uma besteira, ele quer somente se encontrar com a sua irmã. É interessante que em um momento do game, ele recebe uma cápsula bebê que serviria como um equipamento na sua jornada, ajudando o Sam a detectar as EPs do caminho. Ele foi se conectando a esse bebê e criando um carinho por ele, o chamando de Lu, o mesmo nome que ele iria dar para sua filha que perdeu no passado. De repente, Sam começa a tratar esse bebê encapsulado como se fosse seu próprio filho. Foi uma nova chance de ressignificar aquele sofrimento que ele viveu. Outra coisa interessante sobre o bebê é que toda vez que ele se conectava a ele, tinha alguns flashbacks de um homem misterioso cuidando de um bebê. Sam logo já interpretou que tudo aquilo eram lembranças dessa criança na cápsula. Até eu entendi isso quando eu estava jogando. Depois de muitas entregas, muito trabalho, a humanidade conseguiu se conectar na rede Kiral. Graças a Sam, ele vira um herói, o lendário entregador. Antes ele era odiado, agora ele passou a ser amado. Lá no final do game, Sam descobre toda a verdade sobre tudo, graças à sua forte conexão com Lu e com o encontro que ele teve com a Amelie na praia dela. Descobre que aqueles flashbacks eram na verdade suas próprias memórias de quando estava na cápsula,
Com isso, descobriu a verdade sobre sua origem, descobre a verdade sobre seu pai, descobre que aqueles flashbacks eram na verdade suas próprias memórias de quando estava na cápsula. Com isso, descobriu a verdade sobre sua origem, descobre a verdade sobre seu pai, descobre que a Amélie é uma entidade de extinção e que o fim do mundo estava prestes a acontecer. Mas existia uma chance de atrasar esse fim e para isso a Amélie tinha que ficar presa na praia. Além disso, Sam passa por outro momento de desespero no final do jogo. Lou tinha perdido o sinal de vida depois de uma batalha e precisou ser cremado, mas ainda existia uma esperança. Deadman explica que existe uma chance do bebê estar vivo se o Sam tirasse ele da cápsula. Ele faz isso na surdina ali, meio escondido, mas o Lou não dá sinal de vida. Sam faz de tudo para reverter a situação, fica lá desesperado e de repente Lou responde. O jogo termina e Sam sai na chuva com Lou no colo. A chuva temporal tinha acabado, o mundo tinha voltado ao normal e a extinção tinha atrasado um pouco. Com essa longa história, podemos perceber que o Sam tem uma personalidade mais solitária. É emocionalmente fragilizado, prefere se manter afastado das pessoas e possui a fobia de ser tocado. Muitos acontecimentos pioraram esse transtorno, como suas perdas e seus traumas. A questão de sempre voltar com pegadas em seu corpo após voltar da morte pode ter influenciado no desenvolvimento da sua afefobia, pois deveria ser desagradável sentir toques de criaturas do submundo e depois ver que seu corpo tem pegadas. Também acredito que ter esse dom, esse poder de ressuscitação é algo doloroso para Sam, pois ele sempre vai ver as pessoas que ama partindo. Essa é a maldição de ser imortal. Tem uma parte do game que eu achei muito interessante em que Sam expressa seus traumas, onde ele diz: tudo que eu toco eu perco. Ou seja, ele se sente culpado por suas perdas, porque ele associou que, ao tocar na Lucy, que era sua esposa, foi responsável pela perda dela. Ele acredita que toda pessoa que ele tocar vai ter esse mesmo destino. É um pensamento generalista, mas aparentemente, nos momentos finais do jogo, ele supera essa fobia. Ele consegue abraçar o Deadman, consegue tocar na Fragile, enfim. Parece que ele superou essa fobia. Talvez seja por conta das respostas que ele conseguiu aí ao longo do jogo e por causa também do amor que ele criou por Lou. Talvez essas eram as ferramentas que ele precisava para trabalhar com o seu transtorno. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Acabei de fazer minha análise psicológica sobre o Sam Porter-Bridges, personagem principal aí do jogo Death Stranding. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo que te ajuda aí no seu crescimento pessoal. Toda semana eu posto vídeo novo, são 2 vídeos por semana. Estarei te esperando na semana que vem. Então até lá e um abraço.